Ele parece cordeiro, mas ele fala como dragão. Quem é o cordeiro no Apocalipse? Jesus Cristo. Sabe quantas vezes aparece a expressão cordeiro no Apocalipse, aludindo a Jesus Cristo? 29 vezes. Então, no Apocalipse, 29 vezes a expressão cordeiro é usada para Jesus. E quem é o dragão na profecia? Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante, lá diz que a antiga serpente, o diabo, Satanás, é o dragão. Este poder, ele parece com cordeiro. Ele tem uma aparência religiosa, mas ele vai falar como o dragão. Ele falará como Satanás. Ou seja, antes um poder religioso, depois um poder perseguidor. Antes a aparência de cordeiro, depois se parece com o dragão. Então é um poder que está camuflado. Ele vai finalmente revelar suas verdadeiras intenções. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Na mensagem de hoje, continuaremos estudando o capítulo 13 do livro do Apocalipse com o pastor Arilton Oliveira. E iremos aprender e entender quem é a besta que emerge da terra. Quero convidar os irmãos a pegar sua Bíblia para juntos estudarmos essa profecia que em breve irá acontecer. Pois esse poder que se levanta da terra, ele irá unir forças com o poder que se levanta do mar e juntos irão promulgar um decreto, onde irá obrigar todo mundo a aguardar o dia de domingo. Quero convidar os irmãos a assistir esse vídeo até o final e também quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Você que está em casa, pegue sua Bíblia também e vamos juntos hoje aprender um pouquinho mais sobre esse capítulo. Ontem vimos um animal selvagem que sobe do mar e hoje veremos um animal selvagem que sobe da terra. A Bíblia, quando fala animal, ela se refere a um reino, a um poder, e nós vamos entender hoje quem é esse reino, quem é esse poder que sobe da terra. Vamos então para Apocalipse capítulo 13, eu queria começar no versículo 11. Ontem vimos um pouquinho até o verso 10, o animal selvagem que surge do mar, e agora vamos para o animal selvagem que surge da terra. Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Animal selvagem ou besta na profecia significa um reino ou um poder que se levanta. Ontem nós vimos um animal que se levantou do mar. Apocalipse 17, 15 declara que mar em profecias ou águas simbolizam povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, um animal que se levanta do mar é um poder que surge num local densamente povoado. E nós vimos que esse animal que se levantou do mar, ele representou o papado, que surgiu no velho mundo, justamente durante o período em que as tribos bárbaras derrubaram o Império Romano e estabeleceram seu poder. Foi no meio dessas populações que se levantou o papado. Agora este animal se levanta da terra. Então é um poder que surge de um local pouco povoado. E ele possui 2 chifres. O que representa esses 2 chifres? Daqui a pouquinho eu te falo. Ele parece cordeiro, mas ele fala como dragão. Quem é o cordeiro no Apocalipse? Jesus Cristo. Sabe quantas vezes aparece a expressão cordeiro no Apocalipse, aludindo a Jesus Cristo? 29 vezes. Então, no Apocalipse, 29 vezes a expressão cordeiro é usada para Jesus. E quem é o dragão na profecia? Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante, lá diz que a antiga serpente, o diabo, Satanás,
é o dragão. Este poder, ele parece com um cordeiro. Ele tem uma aparência religiosa, mas ele vai falar como o dragão. Ele falará como Satanás. Ou seja, antes um poder religioso, depois um poder perseguidor. Antes a aparência de cordeiro, depois se parece com o dragão. Então é um poder que está camuflado. Usa essa expressão aqui em Portugal, camuflado. Ele vai finalmente revelar suas verdadeiras intenções. Mas quem poderia ser esse animal? Para nós identificarmos esse animal, temos que responder a seguinte pergunta. No final da atuação do primeiro animal selvagem, que nós vimos ontem, que foi a prisão do Papa Pio VI, em 15 de fevereiro de 1798. Então, por ocasião de 1798, que poder estava surgindo no planeta que passaria a assumir agora a hegemonia mundial? Que passaria a atuar com todo o poder? Vários historiadores apontam para os Estados Unidos da América do Norte, que conquistou sua independência, ou conquistaram sua independência, em 1776. E os Estados Unidos, quando eles surgem, eles têm um ideal muito claro, defendido por todos os pais peregrinos que chegaram das perseguições papais vindas da Europa para o novo continente. O ideal dos pais peregrinos era um Estado sem rei, uma igreja sem papa. Nós queremos um Estado que não tenha rei, nós queremos uma república e nós não queremos mais um papa. Por quê? Porque o barco Mayflower, que trouxe os pais peregrinos da Europa, daqui, e levou para os Estados Unidos, eram cristãos, protestantes, fugindo das perseguições papais. Se você for hoje ao estado de Massachusetts e visitar ali a cidade de Plymouth, você vai encontrar o exato local onde o navio Mayflower ancorou pela primeira vez. E para marcar esse local de forma clara, eles colocaram uma pedra aonde o barco ancorou. Hoje foi construído um pórtico e a pedra está dentro desse pórtico. E nessa pedra está cravada a data 1620. Porque foi a data que o Mayflower chegou lá. Então ele saiu aqui da Europa, da Inglaterra, de uma cidade chamada Plymouth, ao sul da Inglaterra, cruzou o Oceano Atlântico, chegou nas praias desse novo continente e deram o nome nessa região de Plymouth, porque eles haviam saído de uma cidade chamada Plymouth e deram o nome de uma macro-região de New England, a Nova Inglaterra, porque eles haviam saído da Inglaterra. E agora, estas 100 pessoas, mais ou menos, começa a colonização daquilo que viriam a ser as 13 colônias, que finalmente conseguiriam sua independência em 1776. Então, assim surgiu os Estados Unidos da América do Norte. Quem colonizou? Cristãos que haviam fugido das perseguições papais aqui da Europa. Guarde essa informação, porque ela vai ser útil daqui a pouco. Um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Esses eram os ideais de liberdade
que os Estados Unidos desejavam para todas as pessoas. Inclusive, há histórias lindas a respeito desse ideal. No ano retrasado, eu pude voltar a Massachusetts, mas eu fui conhecer um pouco mais da história que eu não conhecia. E você já ouviu falar muito na comunidade de Plymouth, porque esta foi a primeira comunidade que foi fundada por esses cristãos que chegaram da Europa, fugindo das perseguições. Mas porque eles queriam defender a liberdade religiosa, eles começaram a cometer excessos, obrigando todo mundo a viver aquilo que eles achavam que era a verdadeira religião. Aí algumas pessoas na própria comunidade de Plymouth não gostaram desse tipo de religião imposta. E um deles, Roger Williams. Então Roger Williams disse que aquilo não era liberdade. E que para que eles tivessem verdadeira liberdade, eles precisavam que cada pessoa adorasse nos ditames da sua consciência. Por causa dessas ideias, Roger Williams se tornou uma pessoa não grata na comunidade. E eles então o expulsaram. Ele, para não ser preso, ele fugiu num rigoroso inverno. E por mais de 80 dias, ele esteve fugindo no meio da neve, dormindo em troncos de árvores, alimentando-se de forma que podia, até que ele chegou em um local onde ele foi alcançado por índios e por eles salvos. Existe um local até hoje onde os índios encontraram Roger Williams, e esse local se chama India Point. E Roger Williams, ao ser salvo por esses índios, ele começa a organizar a segunda colônia. A primeira foi Plymouth, e ele começa uma segunda colônia, onde ele queria de fato que houvesse liberdade religiosa e separação da igreja e do Estado. E ele vai dar o nome para esse local de Providence. Providência. Porque por uma providência divina sua vida foi salva. Então ele dá o nome de Providence, que se tornou a capital do menor estado da federação, Rhode Island. E em Providence ele começa a criar leis com outros juristas que vão ser a base da Constituição norte-americana. Tudo começou com Roger Williams. Os americanos celebram todo ano a história desse homem. Ele é um herói nacional. E talvez você não saiba, mas a escritora norte-americana Ellen G. White dedica um capítulo do Grande Conflito a Roger Williams. Um estado sem rei, uma igreja sem papa. O que o Apocalipse diz que os Estados Unidos faria? Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Sabe o que fará os Estados Unidos? Ele vai fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Como será isso? Como os Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo, levará as pessoas do mundo inteiro a adorar o papado? Como isso vai acontecer? Bom, ontem nós vimos a respeito da pretensão dos papas de serem os representantes ou substitutos do próprio Deus. Como Leão XIII declarou, nós temos o lugar do Deus Todo-Poderoso na terra. Então os papas têm tentado usurpar a posição do próprio Deus, inclusive desejando ser adorados como tal. Então, como que os Estados Unidos levará o mundo a adorar o papado? Através da imposição de leis criadas pelo próprio papado. Preste atenção no versículo 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então escuta, os Estados Unidos vai apoiar as intenções do papado em ser adorado como Deus. E haverá um decreto para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Então a besta tem uma marca? Sim. E esta marca, ela é oposta à marca ou sinal de Deus. Nós vimos ontem que o papado tentou mudar a lei de Deus e ainda tenta. E que foram 3 as principais mudanças: a exclusão do segundo mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura, a mudança do sábado para o domingo e a divisão do 10º mandamento em 2. Foi a igreja romana que alterou o sábado para o domingo. Ela assume essa mudança. Então agora, os Estados Unidos farão decretos e leis para obrigar o mundo inteiro a repousar no dia que o papado criou, no domingo. Isso não é novidade, ou não deve ser novidade para nós. Por que não? Porque é isso que nós estamos testemunhando. Nós caminhamos para que haja um decreto dominical obrigando todas as pessoas a guardarem o domingo, a santificarem esse dia. E quem não santificá-lo, não estará tendo o sinal ou marca da besta. E quem não tiver o sinal ou marca da besta, não vai poder comprar e nem vender. Então nós teremos que fazer uma escolha. Ou nós ficamos com a palavra de Deus e sofreremos sanções econômicas, mas seremos guardados por Deus e salvos, ou então nós abrimos mão da obediência a Deus, aceitamos a autoridade desse poder, poderemos comprar e vender livremente, mas no final perderemos nossa salvação. De que lado você quer ficar? Você tem que escolher, porque a humanidade só vai dividir em 2 grupos. Os Estados Unidos se unirá ao Vaticano. Esta união é profética. E os Estados Unidos levará leis, sanções econômicas para as pessoas que não concordarem em adorar a besta. E como a besta deseja ser adorada? Santificando o dia que ela instituiu no lugar do sábado. E por que isso é tão importante? Olhe para as matérias, para os documentos da igreja. O Papa João Paulo II publicou a carta apostólica chamada Dies Domini, em latim, que quer dizer Dia do Senhor. E nessa carta, nas páginas 20 e 21, João Paulo II diz claramente: nós mudamos o sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. É verdade que Jesus ressuscitou num domingo. A Bíblia ensina isso. Mas quem é que disse que porque ele ressuscitou, ele fez do domingo um dia santo? Quem disse isso? Ele disse que ele veio cumprir a lei e não mudá-la. Vimos esse texto ontem, em Mateus 5, 17 e 18. Então nós teríamos que esperar, pelos olhos da profecia, a união entre Casa Branca e Vaticano. Agora escutem. Em 1951, foi o ano que houve uma primeira tentativa de se estabelecer relações diplomáticas entre Casa Branca e Vaticano. E quando essa proposta foi levada para o Senado, ela foi fortemente rejeitada. Houve um tumulto tão grande que a sessão no Senado norte-americano teve que ser cancelada. 1951. Mas quando nós chegamos ao ano 1982 e 84, você tem a troca de embaixadores entre a Casa Branca e o Vaticano. Na época, Ronald Reagan era o presidente nos Estados Unidos e João Paulo II era o pontífice.
E eles nomearam William Wilson como o primeiro embaixador da Casa Branca. Aí se estabeleceram as relações diplomáticas. E a revista Time, que é uma revista completamente secular, naquele dia publicou uma matéria de capa chamada A Santa Aliança. Uma revista secular trazendo um tema profético, porque a união desses poderes de fato já estavam descritas em Apocalipse capítulo 13. Depois, nós tivemos a chegada de Papa Francisco ao pontificado. E o Papa é aplaudido de pé em discurso histórico no Congresso. Eu não sei se você se lembra, mas quando o Papa Francisco foi eleito e assumiu o pontificado, na sua primeira viagem aos Estados Unidos, ele fez 3 discursos. Um de 9 minutos nos jardins da Casa Branca, um discurso na sede da ONU em Nova York e um outro discurso no Senado ou no Congresso norte-americano. E ele se tornou o primeiro Papa na história a ter um microfone franqueado no Congresso norte-americano. Nunca eles haviam permitido isso antes, mas agora eles permitiram. E sabe o que mais me chama a atenção em tudo isso? É que quando o Papa Francisco fez o primeiro discurso dele nos jardins da Casa Branca, que durou 9 minutos, o Papa Francisco disse assim: eu fui muito bem recebido aqui nesta terra, sendo eu um estrangeiro, ele é argentino, assim como vocês também foram bem recebidos, porque vocês também são estrangeiros. E por que eles são estrangeiros? Porque a história dos norte-americanos se remonta ao Mayflower, um barco que veio da Europa, e eles só estão ali por causa das perseguições papais. Quando eu ouvi esta fala, eu me perguntei, será que os americanos perceberam que o Papa acabou de falar? Será que eles estão lembrando de que eles só estão nessa nova terra porque eles foram perseguidos pelo sistema papal na Europa e tiveram que fugir para salvar as vidas? Pois esse mesmo poder que os levou à fuga é agora o poder para o qual eles estão abrindo a porta e colocando um tapete vermelho. Eles estão recebendo o poder que foi opressor durante toda a Idade Média. E por que isso está acontecendo? Por mais estranho que pareça, porque a profecia diz que assim seria. E a profecia diz que os Estados Unidos vai apoiar o papado na intenção de suas leis e vai levar o mundo inteiro a reverenciar o dia que o papado criou, o domingo. E quem não aceitar, a princípio, não vai poder comprar e nem vender. Depois virão outras penalidades. Quais? O Apocalipse continua nos ensinando. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse, ok, amigos? Mais alto, como ainda fizesse morrer. Quem é que tem que morrer? Aqueles que não estão dispostos a adorar a imagem da besta. Leis serão estabelecidas, primeiro nos Estados Unidos, e elas alcançarão um âmbito mundial. E quem não se curvar diante desse poder, será declarado réu de morte. Olha a matéria do jornal. Papa defende o descanso dominical e critica a sociedade da diversão. Essas matérias são publicadas constantemente. Críticas do Papa às atividades esportivas e sociais no domingo.
porque ele apela há décadas que o domingo deve ser um dia reservado para a família, para a religião. E tudo aquilo que Deus colocou no sábado, eles estão querendo transferir para o domingo. E chegará ao ponto de que quem não aceitar isso, primeiro, não vai poder comprar nem vender, e segundo, se tornará réu de morte. Pastor, isso vai acontecer? Sim, isso vai acontecer. Porque a profecia nunca falha. E se por um lado Deus tem o selo, e o selo de Deus é o sábado, a marca da besta será o domingo. Não é, será. E quando será? Quando for uma imposição legal. Se você abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versos 8 em diante, o quarto mandamento assim dirá: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Se você for para Ezequiel capítulo 20, verso 12, e depois Ezequiel 20, verso 20, o profeta declarará: também lhes dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós. Qual é o sinal entre Deus e seu povo? O sábado. Qual será o sinal da besta? O domingo, aquilo que é colocado no lugar do sábado. Então, quando eu hoje escolho adorar a Deus no sábado e santificar esse dia, eu estou escolhendo receber o selo de Deus. Se eu rejeito o sábado e conscientemente aceito o domingo como dia santo, eu receberei a marca da besta. Então eu tenho que escolher de que lado você quer ficar. Nós temos que voltar a ser cristãos bíblicos. Nós temos que voltar para a Bíblia e entender o que esse livro está nos ensinando. Nós temos que deixar as tradições de lado para abraçarmos a verdade pura e cristalina da palavra de Deus. Eu não posso ficar titubeando entre dois pensamentos. E por que que o diabo ataca especialmente o sábado? Porque o papado criou um dia no lugar do sábado? Porque é o mandamento que aponta a Deus como Criador. E sendo Ele Criador, Ele merece a nossa adoração. E por que é que o diabo foi expulso do céu? Porque ele quis ser adorado. O que é que o diabo disse para Jesus na sua terceira tentação no deserto da Judéia? Se tão somente você se prostrar e me adorar, eu te entrego todos os mundos. O diabo sempre quis ser adorado. E ele não mudou de ideia. Mas o diabo não se apresenta hoje como ele é. Ele usa instituições, sistemas, pessoas, através das quais ele quer ser adorado. Posso falar uma coisa? Sim ou não? É arriscado, né? Você não sabe o que eu vou falar, né? Deixa eu falar uma coisa com toda sinceridade, com todo o amor e carinho que você merece ouvir. Especialmente você que nos assiste em casa pela internet agora. Você merece todo o amor e carinho. E eu quero dizer para você uma coisa com toda sinceridade. Você lembra das mudanças que o diabo tentou fazer na lei de Deus? A primeira delas é que ele excluiu da lei o 2º mandamento. Ele não aparece mais no catecismo. E o que ensina o 2º mandamento? Não farás para ti
Imagens de escultura não as adorarás, nem lhe darás culto. É isso que a palavra de Deus ensina no 2º mandamento. Ela proíbe você adorar falsos deuses, imagens de escultura. Adorar estas coisas. Vem o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias Deus criou e no 7º descansou. Então, quando eu guardo o sábado, eu estou adorando ao Criador. Mas como o diabo quer ser adorado, ele então tirou o 2º mandamento e ele trocou o sábado pelo domingo. Porque ele não quer que você adore a Deus. Ele quer ser adorado. E em Apocalipse 13, ele primeiro é adorado pelo animal selvagem que sai do mar. E depois ele quer ser adorado pelo animal selvagem que sai da terra. Na minha viagem hoje para Portugal, eu saí daqui e eu fui até Fátima. Ali eu vi muita gente caminhando de joelhos, andando de joelhos em direção ao santuário para pagar suas promessas, de joelhos dentro da capela, em orações, queimando velas, venerando imagens. E enquanto eu contemplava aquela cena toda, eu pensava comigo, essas pessoas são sinceras. Você vê sinceridade nas orações que eu ouvi. Eu vi sinceridade em lágrimas derramadas por essas pessoas dentro da igreja. Eu vi sinceridade numa mãe que caminhava de joelhos com uma filha e de tempos em tempos tinha que parar para limpar os joelhos da filha que estavam machucados. Eu vi sinceridade diante de pessoas que estão ali queimando suas velas e orando para a santa, porque eles aprenderam assim. São pessoas sinceras, que estão tateando em busca da verdade. Mas os líderes religiosos, que deveriam ter ensinado para essas pessoas somente o que está na Bíblia, não ensinaram. Antes, estão ensinando dogmas, tradições e ensinos que são contrários à palavra de Deus. E se você esquece o 2º mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura, você terá milhares de pessoas curvadas diante das imagens, esperando que essas imagens façam algo por elas, ou esperando que as pessoas representadas por essas imagens façam algo por elas. E se você já foi na Capela de Fátima, como eu fui hoje, você vai acompanhar ali, em lindos vitrais, a história do Cristo. São pelo menos 12 vitrais na Capela de Fátima, contando a história da encarnação, do seu nascimento virginal, contando a história da vez que carregou a cruz, da crucifixão, da morte, da ressurreição, da ascensão aos céus, da vinda do Espírito Santo. Mas preste atenção na 13ª janela, no 13º vitral, é a Assunção da Virgem Maria. Mas está na Bíblia que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Está na Bíblia que ele foi crucificado. Está na Bíblia que ele ressuscitou ao 3º dia. Está na Bíblia que ele ascendeu aos céus. Está na Bíblia que ele enviou o Espírito Santo.
Mas não está na Bíblia que Maria ressuscitou e foi para o céu. Isso não está na Bíblia. Mas milhares de pessoas estão acreditando que é assim. Mas você não tem um terço da Bíblia para te apoiar. E chegou o tempo de você parar de confiar a sua salvação a pastores, a padres, a bispos, a sacerdotes, a seja lá quem for. Para de confiar a sua salvação a outrem. Você tem que pegar a sua Bíblia, você tem que pesquisar por você mesmo. O Cristo falou assim: se um cego guiar o outro cego, ambos cairão aonde? No barranco. Porque quem é cego não pode guiar outro cego. Hoje o que mais tem é gente cega, querendo ensinar, se propondo a ser pastor, a ser bispo, a ser líder religioso, mas não estudam a Bíblia, não pregam a Bíblia, pregam tradições, pregam dogmas, pregam invenções humanas que não estão na Bíblia. Por mais sincero que você seja, se nós estamos fazendo algo que a palavra de Deus não recomenda, não adianta. Nossa sinceridade não vai dar em nada. Nós precisamos é ficar com a palavra. É ser sinceros de acordo com esse ensino. Eu já disse aqui que placa de igreja não salva ninguém. Mas há muitas pessoas, especialmente nesse país, que precisam ser libertas pela palavra. Precisam deixar essas tradições. Quanta gente sincera eu vi hoje, ali em Fátima. E eu pensava, quanta necessidade temos nós de abrir mais a Bíblia e de ajudar as pessoas e de mostrar o verdadeiro caminho da salvação. Esses poderes de Apocalipse 13 se unirão. Eles serão poderes persecutórios. O fim se aproxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.